Quando nós, que estamos aqui presencialmente, saímos de casa para vir à missa, com certeza nós reparamos o que nós conhecemos em Brasília de mais próprio nesse tempo de inverno, a seca. E é interessante que a nossa seca, ela vai chegando de mansinho, vai queimando a grama, vai ressecando as folhas das árvores, e ela vai dando aquela nostalgia, vai nos fazendo assim meio que atentos a algo que vai ficando escasso. A água na umidade, a umidade do ar baixa, e nós vamos ficando assim com aquela impressão, quando a gente percebe o ambiente mudando ao nosso redor, aquela impressão de quem vai se recolhendo um pouco. É do tempo, é de nós, quando o tempo faz uma mudança assim, nos voltarmos para dentro. Acontece que nós já estávamos nesse exercício por causa da pandemia, e chegou o tempo da seca, em tempo de pandemia. E nós, em tese, já estávamos mais recolhidos. A seca, ela é, aos nossos olhos, um conteúdo uma realidade que nos faz esperar. Vai passar. Nós de Brasília sabemos disso. Ela dura julho, agosto, junho, julho, agosto, e setembro começa os ventos novos anunciarem que vem chuva por aí. E como é marcante para aquele que está ansioso ou com saudade da chuva, do úmido, do regado, a primeira chuva, né? Eu me lembro que quando às vezes eu já sentei nesse banco algumas vezes em anos passados, e vem um vento com aquele cheiro de terra molhada. De algum lugar vem aquele cheiro de terra molhada e a gente diz assim, está vindo chuva por aí. Como é gostoso na alma o sinal, o cheiro da terra molhada nos dizer, está vindo de novo com a chuva, a grama verde, a folha da árvore. Este é o nosso tempo de inverno. Eu quis começar lembrando disso que está nos marcando, para com vocês perceber o que nos desafia, sobretudo na liturgia desse domingo. Nós ouvimos Jeremias, que resistiu a Deus, mas foi seduzido por Deus numa luta desigual. Seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir. Foste mais forte e tiveste mais poder. Sabe, é interessante que Jeremias sai do seu mundo e se lança num mundo, e pelo que nós conhecemos, pela psicologia um pouquinho de Jeremias, que se percebe pela leitura e pelas respostas que ele dá nos diálogos com Deus, supomos que ele era um tipo bem matutinho, bem recolhido, e o Senhor o envia a falar a poderosos. Equivaleria a alguém que tivesse poucas leituras e o Senhor tirasse de um ponto do interior e chegasse na Avenida Paulista e dissesse assim, olha, dinheiro é vaidade e futilidade. Se não se converterem, vão todos ser exilados. O que aconteceria com um sujeito desse? Ou ririam da cara dele, ou algum irritado mandaria prender porque invadiu a Bolsa de Valores, falando de absurdos. Pois bem, ele foi falar aos poderosos, e fizeram isso com ele, mandaram prender, que nunca aconteça isso, mas Jeremias trazia consigo a voz do Senhor. Jeremias trazia consigo a profecia, e a profecia não era o anúncio de algo mal, a profecia era o anúncio, era o clamor do Senhor por conversão. Convertei-vos, ajustai-vos, voltai o vosso coração para mim. Sabe, o Senhor anuncia por meio dos seus profetas. E que curioso é perceber
que se naquele tempo reconheciam apenas alguns como profetas, hoje pelo batismo, profetas são todos os batizados. Um profeta é alguém que tem uma relação profunda com Deus, que escuta a verdade de Deus desafiando ao que de fato eu preciso trafegar para ser um filho, para ser realmente alguém pronto para o céu. Se eu digo que quero o céu, não posso apenas falar que quero, devo me mover querendo, devo agir querendo, devo deixar o Senhor vencer em mim o que me impede de abraçar o céu. Sabe, é difícil ouvir Deus quando Ele toca naquilo que eu de fato preciso trabalhar. Nós normalmente fugimos. É meu fugir. É meu não querer enfrentar. Mas ninguém foge do travesseiro, da cabeça recostada, a menos que ligue um som e não queira nem ouvir nada além de barulhos, não queira ouvir nada para não ter que se incomodar com o silêncio. É desafiador ouvir os caminhos do que eu preciso trafegar para melhorar. E sabe, seduzir-se, deixar-se seduzir pelo Senhor, é ter certeza que Deus tem razão e oferecer menos resistência. É ter certeza que Deus é a verdade e mover-se mais pela verdade que derramada em mim, no amor que Deus derrama, transformar essa verdade em mim em certeza e me mover mais pela certeza do que por aquilo que eu sinto. Tantas vezes o que eu sinto é marcado pelas paixões desordenadas do coração dividido pelo pecado. Aquele que se entrega às paixões desordenadas, ele sofre porque depois ele se descobre escravizado. Quero construir um sonho, não tenho forças, não tenho musculatura na vontade, não tenho vigor nas minhas decisões. E a escravidão que o pecado gera se apresenta. É nessa hora que eu descubro que a certeza é o amor derramado em mim, é a verdade derramada em mim. O amor é a verdade, porque Deus é verdade. E a verdade não me acusa, ela me acalenta, ela me sustenta, mas não me engana. Ela diz, está difícil, está seco, está complicado, mas a chuva virá. Porque onde existe tempo, tudo passa. Pandemia passa, seca passa. Nós, brasilienses, sabemos que a chuva chega. Algum ano a chuva não chegou, no muito tardou. Mas quando ela não chegou? Mesmo quando tivemos racionamento de água em Brasília, a chuva chega. E é nessa hora que eu gosto de rezar a Salve Rainha, para me lembrar que no vale que eu atravesso, que cada dificuldade é um vale de lágrimas, onde eu sinto a dor do seco, a dor do duro, a dor de tudo isso que eu experimento, porque a distância de Deus me faz mais seco que a seca do tempo de Brasília. Me faz mais duro que a frieza do egoísta. Me faz insensível, mais insensível do que a dureza de uma faca que corta. Me faz feio, me faz menos humano. E o amor que está diante dos meus olhos, o amor que é a causa da minha alegria, o amor que é a estrela da minha manhã, como esses dois títulos de Nossa Senhora na ladainha nos falam tanto nessa hora. Eles nos explicam que o amor me dá horizonte. O amor, no meio do vale de lágrimas, me diz: o vale não é a chegada, o vale é trânsito. E eu preciso não perder o desafio de continuar rumando,
de continuar. E aí, na prática, não perder o ritmo de oração diário, me esforçar quando é difícil, onde eu vejo o céu quando tudo está difícil, dentro de mim. O Senhor me mostra o céu dentro de mim, onde eu nutro o céu dentro de mim, neste altar. Sabe, quando eu venho à missa, o Senhor diz assim: daqui eu te coordeno, daqui eu te nutro, daqui eu te mostro o que existe depois daqui. Aqui eu atualizo o mistério da minha entrega por você. O que é uma missa? É o mistério de Cristo crucificado e ressuscitado hoje. É o mesmo Cristo que João e Maria tiveram diante dos olhos, crucificado, está aqui neste altar. Naquele tempo, nos olhos da carne, hoje com os olhos da fé. E este Cristo, de novo, se entrega por mim. E repete para nós, como repetiu a Maria e João: vê, estou reconstruindo o mundo. Quando nós celebramos a liturgia da Vigília Pascal, as leituras falam de Deus criando o mundo e depois da reconstrução do mundo, porque o homem pecou. E Deus começa a recompor o mundo pela ressurreição do Cristo, que se entrega e vive, e ressuscita e vive para que eu tenha vida e vida em abundância. O horizonte da minha felicidade brota deste lugar visível, deste sinal que se explica e não se esgota cada vez que eu venho à missa. Sabe, o Senhor nutre o céu que me move nos vales de lágrimas, me trazendo para a oração, me trazendo para a Eucaristia, me levando para o terço, me levando para as meditações com a palavra. Me ajudando e propondo o exercício do recolhimento, que é o exercício de centrar o coração frente a frente com Deus e ir aprendendo a moderar o meu pelo dele, até o ponto do meu estar similar ao dele. Ir aprendendo a ter o coração instalado em Deus e depois aplicar o juízo às coisas que passam, pelas coisas que não passam e brotam do coração dele. Isso se aprende aqui. Isso se aprende neste altar. Porque daqui é que brota a vida da minha história, o sentido da minha vida. Meus irmãos, eu quero terminar concluindo com essa leitura do Evangelho. Pedro foi exortado porque ele ouviu que Cristo deveria trafegar a sua paixão e disse: Deus me livre, Deus não permita que tal coisa aconteça, que isso nunca te aconteça. E Jesus diz: vai para longe, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus. Sabe, Pedro é um homem muito interessante e apaixonante. Porque Pedro é igualzinho a muitos de nós, talvez a maioria de nós. Empolgado com a beleza do Senhor, que inunda o coração, com as palavras que fazem arder. Não foram só os discípulos de Emaús que experimentaram as palavras que ardiam o coração, eram aqueles que caminhavam com Cristo. E aquilo empolga, e Pedro era empolgado. E a empolgação me faz muitas vezes externo demais e recolhido de menos. E é preciso que nessa hora o Senhor me freie no recolhimento e me ponha a par do mistério que acontece além dos acontecimentos, que perpassa os acontecimentos, do amor que norteia o homem no meio dos caminhos do mundo. O tráfego difícil que Jesus deveria viver era a entrega que necessária para que o amor não tivesse barreiras no meio do mundo. O Senhor venceu a morte para dar-nos a vida. A paixão, morte e ressurreição de Jesus, a sua paixão e morte de modo evidente, elas foram o jeito dele dizer: eu vou até o fim por ti. Eles foram o jeito de Deus dizer:
Eu sei que dói. Pai, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Eu sei que, como os médicos nos ensinam, eu preciso te operar. Vai doer? Vai. Mas a gente vai atenuar a tua dor com tudo que é ajustado. Mas vai passar e você vai ficar melhor. Também é assim a nossa história. E aqui eu quero sugerir o exercício de santidade. Sabe, um hábito que nós pouco exercitamos e que nos educa para o recolhimento, que nos ensina a ver o céu com os olhos da carne, é o recolhimento, é o silêncio. E eu digo para vocês, a gente diz, é fácil fazer silêncio, estou pagando para ver. E eu vou te desafiar uma coisa como exercício de santidade. A chegar aqueles que vêm à missa presencial, a criar um pequeno hábito na sua história, ter a coragem de criar um hábito. Chegar 15 minutos antes de começar a missa. E batalhar para rezar antes da missa. Sabe, eu digo para vocês, não é um exercício fácil. Mas se eu sei que eu quero que o céu vai brotar para mim do altar, eu preciso chegar aqui não de qualquer jeito, nem eufórico, como Pedro fazia. Eu posso criar problemas para mim. O recolhimento me dá leitura de céu. Você tem coragem de fazer silêncio? Você tem coragem de se recolher 15 minutos para olhar Deus face a face e deixá-lo falar e se preparar para ouvi-lo? Um jeito concreto que eu digo para você é, você aqui, chegue 15 minutos antes, sente-se e olhe para o altar, olhe para o sacrário, olhe para os sinais, o ambão, olhe para a cruz, olhe para os sinais que falam do céu. Os sinais que durante o rito neles vão brotar o mistério da vida para mim. A felicidade que norteia a minha história. Bússola nenhuma do mundo sabe indicar o norte que a fé mostra. Mas a bússola ensina que nós devemos buscar o norte. A bússola da fé indica o norte do altar. Esse é sempre o ponto onde devo chegar. Para daqui partir. Ouse, você que está aqui, chegar 15 minutos antes. E fazer silêncio. E prestar atenção nos sinais que vão falar. Se preparar para ouvir. Você que está em casa, ouse 15 minutos mínimos, 15 minutos cronometrados com a palavra. Ouse enfrentar a palavra. E sabe, eu vou te desafiar uma coisa. Toda vez que você pensar em olhar para o relógio e perguntar se está faltando muito, vai ser a hora que você vai perceber a sua dificuldade em permanecer com Deus. A gente fica tão sem jeito, né? Quando a gente é amado e não entende como corresponder. Pois eu te desafio a isso. O hábito de 15 minutos, com a palavra você em casa, antes da missa você aqui. Se prepare para ouvir o céu, que te ensina a esperar com alegria a chuva que vai chegar. O Senhor que virá. Ensina a ler com alegria, com fé, a fé atravessando o vale de lágrimas e me movendo para o depois, que é o momento em que tudo passa, para o momento em que eu vou me encontrar com meu Senhor, e então será a vida eterna. A vida que começa aqui será plena lá. Que Deus nos ajude. Amém.